nasci em Minas Gerais, sou mineiro, mineiro de 4 costados. Avós mineiros, bisavós mineiros, enfim. Sou lá das Minas Gerais. Nasci em 1936, na cidade de Entre Rios de Minas. Passei os meus primeiros anos de infância, meu pai é advogado, depois meu pai foi nomeado promotor de justiça de Abricampo. E lá vivi até os 10 anos. Assisti o término da guerra. Aliás, foi muito interessante. Meu pai organizou uma passeata, o prefeito, as autoridades da cidade, e eu tinha 10 anos e acompanhava então a passeata e ouvia gritos, né? Viva Churchill! E eu, com 10 anos, aventurei. Viva De Gaulle, o general De Gaulle. Por quê? Porque me impressionava muito, eu via pelo rádio com meu pai, aqueles pronunciamentos de De Gaulle, né? Eu sou a França livre. E ele convocava os franceses para a resistência, não é? E aquilo impressionou o menino. Então, bradei também, Viva De Gaulle. Mas o exemplo do meu pai, depois juiz, me fez juiz. Me diplomei em Direito pela faculdade, pela UFMG, lá fiz o curso também de doutorado, etc. Concurso para juiz, concurso para promotor, e acabei juiz federal. Como juiz federal, integrei o TRE. A Justiça Eleitoral me é muito grata. Em 1974, nomeado pelo presidente do TRE para presidente da Comissão Apuradora das Eleições Parlamentares de 74, resolvemos fazer a totalização pelo computador. Em 1974, o computador era um mistério, mas nós sabíamos que existia. Então, procuramos a IBM e ela nos alugou o computador com os analistas, programadores, mas tudo sob o comando do TRE, vale dizer, da nossa comissão apuradora. É interessante que demorou um pouco aquela totalização, porque nós estávamos fazendo aquilo pioneiramente, não tínhamos feito testes. Então, é natural que obstáculos surgiram, foram superados, mas levaram algum tempo para serem superados, quer dizer, algum tempo, mais um dia, mais 24 horas, e corria então o boato de que o SNI estaria controlando a apuração. E quando houve a publicação dos resultados, a oposição teve uma vitória estrondosa, né, de 74. Estávamos no governo militar e numa fase de 74, presidente Médici. Muito bem. Foi eleito então senador o Itamar Franco por Minas Gerais naquela eleição. E o primeiro discurso dele no Senado foi uma exaltação à justiça eleitoral. Mas conversávamos então, Pertence e eu, e diante de uma fraude tão grande aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o tambor. Tudo que se faz aqui repercute no Brasil inteiro, porque nós temos, não é, rede de televisão aqui no Rio de Janeiro, né, a Rede Globo, e naquela época tinha Jornal do Brasil, o Globo, o Dia,
Correio da Manhã, parece-me que ainda existia. Enfim, vários órgãos da imprensa. Então pensávamos, se isso ocorreu no Rio de Janeiro, tambor do Brasil, o que não estaria ocorrendo por esse Brasil lá fora? Então chegamos à conclusão, Pertence eu, que precisávamos, e o tribunal também, da época, não é? Que precisávamos encontrar uma solução. Precisávamos afastar a mão humana da apuração. Eu fiquei com essa incumbência porque Pertence deixou o cargo, a presidência, em dezembro de 94 e eu assumi em dezembro de 94. E a solução não seria outra, senão aquela de nos engajarmos na revolução dos computadores, que já estávamos engajados na justiça eleitoral, porque, bom, veja, em 74, 20 anos antes, em Minas fizemos a totalização pelo computador. Em 94 ainda, na eleição de 94, presidencial, fizemos a totalização no TSE. Então, já tínhamos uma boa experiência em informática. Chegamos à conclusão de que somente o voto informatizado seria capaz de afastar a mão humana da apuração e acabar com as fraudes. Em 2005 eu voltei a presidir o TSE. Aí então levei a urna novamente aos Estados Unidos, no Carter Center, em Atlanta, do ex-presidente Jimmy Carter. Interessante, os ex-presidentes da República dos Estados Unidos costumam constituir fundações, né? O Fernando Henrique tem, né? Fundação Fernando Henrique. Então, levamos lá a urna eletrônica, passamos 3 dias debatendo, imaginem, foi um sucesso. Mas interessante, lembram-se que tentou-se desqualificar a urna, a nota do Departamento de Estado americano? Não, a urna eletrônica brasileira é confiável. O processo eleitoral brasileiro é confiável. Então, quando o Departamento de Estado apresentou aquela nota, ele o fez com conhecimento de causa, porque nos Estados Unidos a urna foi muito debatida. Então, a urna eletrônica brasileira, conhecida no mundo inteiro, reconhecida como confiável, segura, no mundo inteiro, não custou um níquel. E teve gente que quis se apoderar da patente, porque nós não nos preocupamos, não é? O juiz não se preocupa com negócios, né? A patente é da União, é do povo brasileiro. Então, um pouco da história da urna eletrônica, não é? Precisamos investir muito mais, né, na escola. No meu tempo era o ginasial, o científico, o clássico, que era um bom ensino, interessante. Depois, o exame de admissão ao curso ginasial, o ginasial, o científico ou o clássico. Quer dizer, precisa investir nisto. Nós estamos falando sobre justiça eleitoral e falamos sobre escola, porque tudo depende da educação, não é? Bons juízes vêm de escolas boas. Nós temos cerca de 18 mil magistrados no Brasil. A grande magistratura, o grande número de juízes está no primeiro grau. E no primeiro grau, todos os juízes brasileiros ingressaram na carreira mediante um concurso sério, um concurso disputado, que ingressaram na magistratura por seu mérito. Juízes, portanto, que não devem nada a ninguém. E a justiça eleitoral, na sua base, é composta desses juízes, os juízes eleitorais.
os juízes de direito, juízes federais, os tribunais de segundo grau, os TRS, desembargadores oriundos dos juízes de primeiro grau, né? Tem também o quinto constitucional, do Ministério Público da Advocacia, mas a maioria são esses juízes que ingressaram na magistratura assim, sem dever nada a ninguém. Meu pai dizia, juiz só sai morto ou expulso. Eu entrei na expulsória, continuei fazendo palestras, exercendo esse, para não parar também como magistrado, porque adoto a tese, parece uma brincadeira, mas é muito certo. O homem é como uma bicicleta. Se ele parar, ele cai. Então, eu continuo pedalando no bom sentido.